hoje. Amanhã eu já estou no Rio, então eu te mando esse material com frete grátis, sem você ter custo do frete. É o mesmo valor, a diferença é o que você tem em pronta entrega, você leva hoje, o que não tem você vai receber pelos correios. Mas se você desejar, vai estar à sua disposição no final do culto, passe ali, eu tenho certeza que vai te abençoar e vai te ser muito para o seu crescimento e também para o seu conhecimento da palavra de Deus. Você me entendeu? Diga amém. Você está com a sua Bíblia aí? Vamos lá? Marcos capítulo de número 4, Marcos 4, eu gostaria de ler com você a partir do versículo 35, e nós vamos concluir o capítulo 4 e entrar no capítulo 5, e vamos ler do capítulo 5 até o verso 20, são 2 milagres que Jesus realizou, e eu gostaria de construir uma lógica, uma mensagem com você, nessa noite, a partir dessas 2 histórias. Marcos capítulo 4, versículo 35, e nós vamos concluir o capítulo 4 e entrar no capítulo 5, você encontrou aí comigo? Diga amém. Marcos 4, 35 está escrito assim: naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para outra margem. E deixando a multidão, eles o levaram consigo, assim como estava no barco. Havia também com ele outros barquinhos. Ora, levantou-se grande tempestade de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que estava a encher-se. Jesus estava na popa do barco, dormindo sobre uma almofada. Os discípulos o despertaram, dizendo: mestre, o senhor não se importa que perecemos? Ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E então o vento se aquietou e houve grande bonança. Ele disse aos discípulos: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Eles sentiram grande temor e diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Chegando ao outro lado do mar, na província dos Gadarenos, descendo ele do barco, saiu-lhe ao encontro dos sepulcros um homem possesso de espírito imundo, o qual morava nos sepulcros, e nem ainda com cadeias alguém o podia prender, pois tendo muitas vezes sido preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém podia subjugá-lo. Ele andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, e ferindo-se com pedras. E quando ele viu a Jesus de longe, ele correu e o adorou, clamando em alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Peço-te por Deus que não me atormentes. Jesus lhe dissera: sai deste homem, espírito imundo. E ele perguntou: qual é o teu nome? E respondeu: Legião é o meu nome, pois somos muitos. E rogou-lhe muito que não os enviasse para fora daquela província. Ora, andava ali pastando pelo monte uma grande manada de porcos, e os espíritos imundos rogaram a Jesus, dizendo: mande-nos para aqueles porcos, para que entremos neles. Jesus o permitiu. Saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada, que era cerca de 2.000 porcos, precipitou-os por um despenhadeiro no mar, onde se afogaram. Os que apacentavam os porcos fugiram e anunciaram na cidade e nos campos, e muitos saíram para ver o que tinha acontecido. Indo ter com Jesus, viram que fora endemoniado, que tivera a legião, e ele estava assentado, vestido, em perfeito juízo, e temeram. Os que aquilo tinham visto contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos. Verso 17: começaram então a rogar que Jesus saísse da terra deles, e ao entrar Jesus no barco, rogava-lhe o que fora endemoniado, que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não permitiu, mas lhe disse: vai para a sua casa, para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez, e como teve misericórdia de ti. Então ele foi e começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fizera, e todos se maravilharam. E se você leu comigo, diga amém. Deus te abençoe. Você pode se assentar em nome de Jesus. Quem está com a sua atenção voltada para essa palavra, diga graças a Deus. Essas 2 histórias, elas são muito curiosas. Os versículos finais de Marcos 4
está nos contando sobre uma das tempestades que Jesus acalmou. É muito curioso que Marcos 4 começa com Jesus pregando para uma multidão. Olha que coisa curiosa. Marcos 4 começa com Jesus pregando para uma multidão. E de repente ele encerra a sua mensagem e ele vai fazer um convite aos seus discípulos para que entrassem dentro de um barco. Você está bem, Pedro? Bom te ver aqui. E atravessassem o mar da Galileia, indo em direção à cidade de Gadara. Olha que coisa curiosa isso daqui. Você tem em Marcos 5, verso 21, uma multidão esperando Jesus. Você pode repetir isso comigo? Diga: Marcos 5, verso 21, tem uma multidão. Diga comigo: começo de Marcos 4, tem uma multidão. Diga comigo: os primeiros 20 versículos de Marcos 5, não tem ninguém. Olha que coisa curiosa isso daqui. Jesus encerrou o culto em Marcos 4, uma multidão. Ele despede essa multidão e diz aos discípulos: entrem dentro do barco aqui que a gente vai atravessar do mar da Galileia e vamos a Gadara. Em Gadara não tem ninguém esperando ele. Quando ele volta para Galileia, tem uma multidão esperando ele. Essa viagem aqui a Gadara, a gente pode dizer que era uma viagem fora do roteiro. Se você chegasse para os discípulos de manhã e perguntasse como que está o cronograma de hoje, eles iam dizer: a gente vai ter culto de manhã aqui, vamos ter culto em tal lugar. Não estava na agenda do dia Gadara. Não tem uma multidão aguardando Jesus em Gadara. Ele despede uma multidão na Galileia para ir pregar para um único homem, uma única pessoa, que nós não sabemos qual o seu nome, apenas sabemos que ele vivia uma vida oprimida, dominada por espíritos malignos. E Deus muda a história desse homem, restaura a credibilidade e a dignidade desse homem. Tem uma coisa que a gente precisa entender: Jesus valoriza as pessoas, não apenas na coletividade, mas também na individualidade. Eu gostaria de dar uma boa notícia para você. Os olhos do Senhor não estão sobre você apenas num culto desse daqui que você está reunido com muita gente. Amanhã, na segunda-feira, quando você estiver no seu trabalho, em sua casa, lidando com os seus medos, com as suas dificuldades, com os problemas que você precisa enfrentá-los e vencê-los, Jesus também estará com você ali. É muito curioso isso. As grandes mensagens de Jesus, elas não foram pregadas para uma multidão, elas foram pregadas para uma única pessoa. Texto áureo da Bíblia, João 3,16, que diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Não foi pregado para uma multidão, foi pregado para um único homem chamado Nicodemos. O texto que diz que Jesus é a fonte das águas vivas, e aquele que crê nele, fluirão rios de água viva de dentro de si. Não foi pregado para uma multidão, foi pregado para uma dualidade. Quem entende o poder desse amor e pode celebrar a ele a sua gratidão essa noite? Jesus deixa uma multidão para ir pregar para um único homem. Agora, olha que coisa curiosa, porque essa tempestade que Jesus enfrenta aqui, para chegar em Gadara, ela é rica. Você leu comigo com calma esse texto? Olha o que o verso 36 diz: deixando a multidão, eles o levaram consigo, assim como ele estava no barco, e havia também com eles outros barquinhos. Você pode repetir isso comigo? Diga: havia, junto com o barco de Jesus, outros barquinhos. A Bíblia é rica em detalhes. O primeiro cenário aqui é mar calmo, sol, dia tranquilo. Acabou o culto, todo mundo feliz. Jesus convidou os discípulos para entrar dentro de um barco, para atravessarem para Gadara. Aí Marcos faz questão de pintar esse cenário. Havia do lado também outros barquinhos. É o primeiro cenário. O segundo cenário é os discípulos no meio do mar, desesperados, uma tempestade. Você não tem nenhum barquinho ali por perto. Sabe o que a Bíblia está ensinando para a gente? Nas horas calmas da vida, você vai ter muita gente por perto. Nas horas tempestivas da vida, você vai procurar e não vai encontrar. Só que se você olhar na polpa do barco, Jesus vai estar lá. Agora tem uma coisa que me chama a atenção. No verso 37 tem uma tempestade, no verso 37 tem uma. No verso 38 Jesus está dormindo. No verso 39 ele repreende a tempestade. Observe essa lógica. A tempestade começou no 37. No 38 Jesus está dormindo. Ele só acorda no 39. E o que acordou Jesus não foi a tempestade do verso 37, porque no 38 ele está dormindo.
O que acordou e despertou Jesus foi a atitude dos discípulos de clamarem, no verso 38. E no 39 ele desperta. Posso falar uma coisa aqui para você? O que desperta a ação de Jesus não é o problema que você está enfrentando, é a sua capacidade de clamar. Talvez você está dizendo, será que ele não está vendo o que eu estou passando? Está. Será que ele não está percebendo como que está doendo? Está. Será que ele não está vendo a dor que eu estou lidando? Está. O que a gente precisa entender é que não é o poder da tempestade que faz ele agir, mas é a sua capacidade de clamar. Experimente orar, experimente clamar, experimente atrair a atenção dele através do seu clamor, e você verá a voz dele sendo ecoada sobre esse problema da sua vida, e grande bonança virá. Cristo acalmará a tempestade que você está passando por ela. Só que aqui é uma coisa muito curiosa, porque a Bíblia diz que Jesus vai acalmar a tempestade tendo dois comportamentos. Primeiro, ele repreendeu o vento. Em segundo lugar, ele acalmou o mar. Ele faz essas duas coisas. Se ele tivesse só repreendido o vento, mas não acalmado o mar, o vento forte iria agitar o mar de novo. Se ele tivesse só acalmado o mar, mas sem repreender o vento, aquele cenário iria possibilitar um novo mar agitado. Então ele está trabalhando com duas coisas aqui, causas e consequências. Se ele acalma o mar, mas não repreende o vento agita o mar. Se ele faz com que o vento permaneça, o mar acalmado, ou o oposto, o cenário que você tem agora é de um vento que aquietou-se, mas de um mar que continua agitado. Jesus está olhando e está dizendo o seguinte, eu vou repreender o que causou este problema, que é o vento, e eu vou resolver aquilo que todo este problema causou. Ele diz ao mar que se aquiete. Deixa eu dizer uma coisa para você. Cristo, ele não realiza pela metade a obra que ele tem a fazer na nossa vida. Ele não trata apenas com as causas, ele trata também com as consequências. Tem gente que passou por um vento na sua vida 10 anos atrás, o mar continua agitado até hoje. Tem gente que passou por um problema na sua vida 15 anos atrás, consequências continuam a chegar até hoje. Tem gente que passou por uma tempestade há 20 anos atrás, as coisas continuam desreguladas até hoje, porque se ele só repreende o vento, mas não acalma o mar, talvez essa quantidade de problemas vai assolar por muito tempo a sua vida. O Senhor está falando com você, eu vou tratar não só com as causas, mas também com a consequência. Eu não vou apenas repreender o vento, eu vou também acalmar o mar. Ele vai trazer grande bonança sobre a sua vida. Eu estou liberando uma palavra de Deus sobre a sua vida, e eu estou crendo que nessa semana você verá a ação de Deus sobre coisas aparentemente descontroladas. Vai haver grande bonança. Ele vai realizar a obra dele por inteiro. Quem pode celebrar a ele aí por isso? Ele está chegando nesse cenário aparentemente de coisas perdidas, vento que está agitado, mar que está inquieto, e ele está dizendo o seguinte, grande bonança, vento, acalma, tempestade, pare. Aí quando essa tempestade conclui, do outro lado do mar da Galileia, em Gadara, ele chega. E quando ele chega, a Bíblia diz que um homem, você pode repetir comigo, diga um homem que a Bíblia diz que vivia entre montes e entre sepulcros. Montes são lugares altos, sepulcros são lugares baixos. Esses altos e baixos aqui tem a dizer não apenas da topografia que esse homem vivia, mas isso aqui na verdade era um retrato da sua vida, uma vida inconstante, altos e baixos. Quando parecia que as coisas estavam melhorando, de repente se desmontava tudo e voltava tudo ao caos. Um cenário de inconstância. Você percebe isso no comportamento desse homem, porque quando ele vê Jesus, ele vem correndo para adorar, mas quando ele chega, você percebe que ali não é mais ele. Os demônios entram na vida dele, falam pela boca dele: por que é que o Senhor veio aqui nos atormentar? Tem uma versão que diz uma coisa muito interessante. Quando Jesus disse aos demônios, saem dele, a Bíblia diz que os demônios disseram: Senhor, por favor, não nos mande para o abismo, nos envie para esses porcos. Olha essa expressão, não nos mande para o, posso falar uma coisa para você aqui? O inferno é um lugar tão terrível que nem os demônios querem ir para lá. Senhor, por favor, não nos mande para o abismo. E o Senhor disse assim, ok. E a Bíblia diz que os demônios saem daquele homem e entram naquela manada de porcos.
E os porcos, eles se lançam em um despenhadeiro ao mar e morrem, os 2.000 porcos afogados. Primeira coisa que a gente tem que entender aqui, olha que coisa curiosa. A primeira coisa que aconteceu quando Jesus chegou em Gadara, ele colocou os porcos para fora. Eu preciso que você repita comigo uma frase, diga comigo: Jesus não divide ambiente com porcos. A primeira coisa que acontece quando ele chega em Gadara é que ele coloca os porcos para fora. Você sabe muito bem que os porcos, dentro do contexto do Antigo Testamento, eram animais impuros. O que Jesus está dizendo para a gente aqui é o seguinte: quando eu entro em uma casa, quando eu entro em uma vida, quando eu entro em um coração, quando eu entro em uma família, quando eu entro na vida e na história de uma pessoa, eu entro limpando, eu entro tratando. Deixa eu falar uma coisa aqui para você. Deixe Jesus fazer a limpeza necessária que ele tem que fazer. Sabe o que é curioso aqui? Porcos são criações. Porcos são criações. E uma das características de uma criação é que você precisa alimentá-la diariamente. Tem horas que Jesus vai tirar da vida da gente coisas que nós já estamos alimentando há muito tempo. Jesus não chega aqui trazendo coisas para Gadara, ele chega aqui tirando coisas de Gadara. Ele não chega aqui acrescentando, ele chega aqui limpando. Tem muita gente que se assusta e diz: mas quando eu não tinha entregado a minha vida a Jesus, um monte de coisa que está acontecendo agora não tinha acontecido. O que é que está acontecendo? É Jesus tirando os porcos, é Jesus reajustando. Quando o ambiente está sujo e água limpa vem ali, a água que vem faz a sujeira que estava lá embaixo vir à tona. A pessoa fala: mas estava tranquilo até agora. A questão não é que estava tranquilo, estava sujo, mas a sujeira não tinha sido incomodada. Jesus é essa água limpa que está entrando, e é por isso que aparentemente algumas coisas estão saindo do controle. O Senhor está falando com você: não pare a obra que Ele está fazendo, não aborte a obra de limpeza que Ele está realizando. Deixa Ele tirar o que for preciso tirar, deixa Ele limpar o que for preciso tirar, deixa Ele arrancar esses porcos e colocar isso para fora. Eu estou crendo numa palavra de Deus sobre a sua vida nesse culto. Deixa Ele arrancar, tirar, limpar o que for preciso. Talvez pode até doer ou incomodar agora, mas em pouco tempo você vai dizer: Senhor, muito obrigado por ter tratado aquilo que eu não conseguiria resolver sozinho, sozinha. Ele vai limpar, e depois que o ambiente estiver limpo, a glória dele vai ser manifestada sobre a sua vida, e muito melhor será o que Deus fará sobre a sua história. Quem está entendendo isso e pode dar glórias a Deus por isso? Primeira coisa, Jesus não divide ambientes com porcos, não divide ambientes com... Ele entra limpando, ele entra tratando e tirando. Agora, olha esse cenário aqui. Os porcos saem, e esse homem que antes vivia oprimido, agora ele está liberto. Antes ele vivia nu, agora ele está vestido. Antes ele vivia entre montes e entre sepulcros, agora ele está lúcido, assentado. Quando as pessoas olham aquilo ali, elas param e elas tomam um choque. E elas falam assim: não é possível. O que foi que aconteceu aí? O que é que está acontecendo que todo esse cenário, toda essa realidade mudou? Eles entram para dentro da cidade e eles dizem o seguinte: ó, chegou um homem lá, nós não sabemos a procedência, mas ele simplesmente fez com que aquele homem que a gente não conseguia resolver a situação dele ficasse lúcido, são, liberto, limpo. Você olha para ele, está irreconhecível, só que tem um problema. Qual? Os porcos foram lançados ao mar. Perdemos os porcos. Sabe o que me chama a atenção aqui? É que essa multidão, ela sai de dentro da cidade e ela vai procurar Jesus. E elas olham Jesus, veio um homem liberto, veio os porcos mortos. E elas olham e falam assim: Senhor, nós queremos fazer um convite ao Senhor. Qual? Saia da nossa cidade. Você consegue imaginar alguém expulsando Jesus de um lugar por causa de porcos? Há um paralelo aqui. Por quê? Porque a multidão expulsa Jesus, que se formou. O homem está olhando para Jesus e está dizendo: eu quero ir contigo.
Tem uma coisa fantástica aqui, o valor da alma do homem. Você pode repetir comigo? Diga: o valor da alma do homem. Porque quando Jesus diz aos demônios, saiam desse homem, a Bíblia diz que eles aceitaram sair, sim ou não? Sim. Eles não relutaram, eles só disseram o seguinte: Senhor, a gente só quer permanecer por aqui, podemos ir para os porcos? Podem. Só que para Jesus ter chegado ali para libertar aquele homem, Jesus colocou a vida dele em risco, em uma tempestade, para vir pregar e salvar uma única pessoa. Sabe o que Jesus estava dizendo para aquele homem? Eu estava dizendo o seguinte: é esse o valor que você tem para mim. Eu coloco a minha vida em risco para salvar a sua vida, porque para mim você tem o valor da minha vida. Mas quando os demônios olham e dizem assim: Senhor, tudo bem, nós saímos dele, mas nós podemos ir para os porcos. Os demônios estão revelando para Jesus, e principalmente para aquele homem, qual é o valor que o homem tem para ele. Porque para os demônios um homem tem o mesmo valor que um porco. Eles só querem um corpo para habitar. Quando esse homem entende esse cenário do valor que ele tem para Deus, o valor que ele tem para o diabo, ele está olhando para Jesus, e ele está dizendo o seguinte: posso ir contigo? Posso ir com? Tem uma coisa aqui, que é a leitura da honra. Você pode repetir comigo? Diga: a leitura da honra. Uma cidade desonra, um homem honra. Uma cidade perde a visitação, um homem se torna uma referência para as 10 cidades da região, inclusive Gadara. Tem uma outra coisa incrível aqui. Se você perceber os evangelhos, você vai entender que Jesus, ele não se preocupava em ganhar a cidade, ele se preocupava em ganhar a chave da cidade. Ele não se preocupou em ganhar Gadara, ele foi e ganhou apenas o gadareno. Em Samaria, ele não se preocupou em ganhar a cidade, ele apenas ganhou a samaritana, e foi a samaritana que trouxe toda a cidade. E esse homem trouxe as 10 cidades da região. Por quê? Porque Jesus tem chaves que ele levanta para que toda uma cidade seja alcançada. Aonde você trabalha, Deus colocou como uma chave ali. As pessoas que você conhece, você pode ser uma chave para que o reino de Deus acesse aquelas pessoas. Deus quer usar a sua vida, ele já ganhou você, e a partir de você ele vai ganhar toda a sua cidade, todo o seu ambiente de trabalho. Você é uma pessoa estratégica para Jesus, aonde ele plantou você. Quem pode dar glórias a Deus por isso? Só que é um código de honra que está sendo construído aqui. A cidade despreza, o homem honra. A cidade despreza o homem, a cidade despreza o homem. A cidade tem uma consequência, o homem tem uma recompensa. Deixa eu falar uma coisa para você aqui. A honra é uma decisão, mas a honra também é uma recompensa. Deixa eu te mostrar isso daqui na Bíblia. Há 2 termos para a palavra amigo no grego, ok? 2 termos: philo e etairos. Quando Jesus tem 3 anos de ministério com seus discípulos, João capítulo 15, versículo 15, ele olha para os discípulos e fala o seguinte: eu não vos chamo mais de servos, mas vos chamo de meus amigos. 3 anos depois de andarem juntos. Primeiro ele está ensinando uma coisa para a gente ali: amigo não é esse negócio da noite para o dia. Amigo é um negócio que gasta tempo para construir. Até hoje eu chamei vocês de servos, a partir de hoje eu chamo vocês de meus amigos. Só que o termo que ele usa ali no grego é philo, que vem da ideia, por exemplo, de filéu, que era um tipo de amor, a ideia de filantropia, a ideia de fraternidade. Era o termo, por exemplo, usado para a figura do noivo, era um cargo de confiança, amigo, filo. Mas no Evangelho de Mateus, quando Jesus foi traído por Judas, a Bíblia diz que Jesus também olhou para Judas e disse: amigo, a que viestes? Só que amigo ali não é filo. Jesus olha para ele e diz: amigo, a que viestes? Só que não é filo, é etairos. Porque o desleal não merece o mesmo tratamento do leal. Se o infiel tiver acesso à mesa, para que ser fiel? Se a recompensa do desleal foi a mesma, para que ser leal? Jesus estava ensinando uma coisa para a gente: a honra é uma recompensa. Respeite todo mundo, mas o tratamento de honra é para aqueles que são leais. Você está entendendo isso? Essa cidade está rejeitando, desonrando. Esse homem está honrando, está dizendo: eu posso ir contigo. Primeira coisa que Jesus ensina para a gente nesse texto: ele não divide ambiente com porcos, não divide ambiente com. Segunda coisa que ele ensina para a gente: ele também não fica em um lugar onde ele não é bem tratado.
Quem despreza a sua presença não recebe a honra da sua presença. Posso falar uma coisa aqui para você? Se Jesus não estiver em primeiro lugar na vida da gente, Ele não vai estar em nenhum outro lugar mais. Em segundo lugar, Ele não fica. Ele estava do lado de fora de uma igreja, a igreja de Laodiceia, dizendo: estou à porta e bato, se alguém abrir, ouvir a minha voz, tratar bem, eu entro, ceio, festejo com vocês. Só que se não fizerem, eu permaneço do lado de fora. Sabe o que ele estava dizendo para a gente ali? A presença dele só permanece em um lugar onde ele é bem tratado. Aonde ele é bem tratado, ele pode até fazer de conta que vai, como fez no caminho de Emaús. Só que a Bíblia diz que ele entrou na cidade, permaneceu, fez morada. Deixa eu falar uma coisa aqui para você. Se há alguma coisa na sua vida que você sabe que está colocando Jesus em segundo plano, que está entristecendo Jesus, que está tirando Jesus de prioridade na sua história, resolva isso o quanto antes possível. Traga Jesus para prioridade o quanto antes possível, porque se você honrar ao Senhor, a recompensa da honra dele também virá sobre a sua vida, e você perceberá o cuidado do favor dele sobre a sua trajetória de vida. Quem pode glorificar a Deus por isso? A honra é uma recompensa. Se a cidade está olhando para ele, está dizendo o seguinte: saia daqui, por favor. Esse homem está olhando para ele, está dizendo: eu não quero ficar onde a sua presença não é bem-vinda. Se aqui não tem lugar para o Senhor, aqui também não tem lugar para mim. Mas o que você quer? Eu quero ir contigo. Eu quero ir com. Duas perguntas são feitas a Jesus aqui nesse texto. Duas. A primeira os demônios fazem. Eles olharam para o Senhor e disseram o seguinte: podemos ir para os porcos? A resposta foi sim. A segunda é um homem liberto querendo ser discípulo que faz: podemos ir contigo? E a resposta foi não. Isso aqui não dá um nó na cabeça da gente? Para demônios ele diz sim, para um homem liberto ele diz não. Para demônios ele diz sim, para um homem que quer ser um discípulo ele diz não. Se esse homem tivesse talvez poder de argumentação, ele poderia olhar para Jesus e dizer assim: Senhor, não foi o Senhor que disse: rogai ao Pai para que envie trabalhadores para a seara, porque grande é a seara, mas poucos são os ceifeiros? Sim. Eu quero ir contigo, posso ir? Não. Mas não foi o Senhor que disse que há uma necessidade de trabalhadores? Sim. Eu quero ir contigo, posso ir? Não. Tem uma coisa que a Bíblia ensina para a gente aqui: nem sempre será fácil você entender um não de Deus. Nem sempre vai ser fácil você ouvir um não de Deus quando você queria ouvir um sim dele. Nem sempre. Tem horas que todo o seu plano está esperando um sim, ele olha para você e diz não. Tem horas que você para e você diz, ele vai falar não. Ele olha para você e diz: esse momento é o meu propósito, é um sim. Mas deixa eu dizer uma coisa aqui para você: o não de Deus, ele pode talvez até não fazer muito sentido agora, mas um dia ele fará. Porque na verdade, quando a gente espera um sim ou não, a gente está olhando pelo nosso olhar. O olhar de Deus ele é diferente do nosso. Tudo que a gente conhece é de ontem, no máximo hoje. Deus, além de ser construtor do futuro, Ele está no futuro. Quando Deus diz não para alguém, o que Ele está dizendo é o seguinte: eu já tenho algo melhor preparado para você. Então o não de Deus é a garantia de que Deus já preparou algo melhor para o futuro da sua vida. Esse homem olhou e disse: Senhor, eu posso ir contigo? Não! Mas o que o Senhor quer que eu faça? Volte para os seus e anuncie aos seus quão grandes coisas o Senhor te fez, e como Ele teve misericórdia de ti. Aí o verso 20 diz: e então ele foi e começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas o Senhor lhe fizera, e todos se maravilharam. Você consegue imaginar aquele homem passando pela Decápolis? E talvez as pessoas olhando para ele, ele olhando para as pessoas e dizendo: eu posso falar rapidamente com você? E as pessoas dizendo: claro. E ele dizendo o seguinte: você se lembra de um homem que tinha em Gadara, que ele era endemoniado, que vivia entre montes e entre sepulcros? E as pessoas dizendo: sim. Você tem ouvido falar daquele homem? E as pessoas dizendo: não, é verdade, eu nunca mais ouvi falar daquele homem. O que foi que aconteceu? Morreu? Não, não morreu, eu sou aquele homem. Mas como assim? Chegou um homem chamado Jesus lá em Gadara, me limpou, me libertou, me
transformou. No final eu quis ir com ele, ele me disse não, e porque ele me disse não e eu aceitei, hoje eu estou aqui dizendo para vocês que da mesma forma que ele mudou a minha vida, ele quer e pode mudar a sua vida também. O não de Deus é garantia. Deus já preparou algo melhor. Deus já preparou algo melhor. Há um futuro incrível de Deus preparado para a história da sua vida. Há alguém que pode celebrar a Deus por isso. Aleluia. Sabe qual que é o desafio aqui? O desafio aqui é só um: alinhamento de coração e vontade. Você pode repetir isso comigo? Diga: alinhamento de coração e vontade. Sabe qual é um dos maiores caos do nosso tempo? Muita gente recebeu Jesus só como Salvador, mas não recebeu Jesus como Senhor. Recebê-lo como Salvador é olhar para a cruz e dizer: muito obrigado, porque o Senhor perdoou os meus pecados e hoje eu sou alguém perdoado e livre. Recebê-lo como Senhor é olhar para a mesma cruz e entender que não foi só Ele que carregou a dele, eu também preciso carregar a minha. Então não é mais a minha vontade, é a dele. Não são mais os meus planos, são os deles. Recebê-lo como Senhor é anular tudo que eu sou e dizer: Senhor, eu tenho um plano, tenho uma organização, me preparei para isso, mas qual é o teu propósito? E submeter isso diante dessa vontade. Eu já vou orar com você, mas deixa eu lhe falar uma coisa aqui. Uma das coisas mais tristes e angustiosas da vida é alguém que tentou ir pelo seu caminho e desprezou um caminho chamado vontade de Deus. Paulo, escrevendo aos Romanos, ele diz que a vontade de Deus tem 3 dimensões. Quantas dimensões? Diga comigo: boa, agradável e perfeita. Vamos de novo, diga: boa, agradável e perfeita. O que é melhor? O que é bom ou o que é perfeito? O que é perfeito. O que é melhor? O que é agradável ou o que é perfeito? O que é perfeito. Mas a vontade de Deus no início, ela é perfeita? Não. Ela é o que? Boa. E depois, agradável. Por último, perfeita. O que Paulo está dizendo aqui? Aceitar a vontade de Deus é um alinhamento de coração. Porque há momentos que você vai receber um não quando você queria receber um sim. Você vai receber um sim quando você queria receber um não. Você vai seguir por caminhos que pela sua cabeça você não iria, mas você entende que aquele é o plano e o propósito de Deus para aquele momento. Você entra debaixo dessa obediência e submissão. Ainda que você não entenda e não tenha todas as respostas que você precisa hoje, mas você diz: Senhor, eu creio e vou obedecer a sua vontade, ela se torna boa. Você talvez vai vivendo não paz completa, mas em meio à guerra você consegue ter alívio, ela se torna boa. Não é que você talvez consegue resolver todas as suas crises, mas você recebe consolação do Senhor, ela vai se tornando boa. Aí passa um pouco de tempo e você vê que ela não é boa apenas, ela também se torna numa dimensão agradável. Você vai vendo o cuidado de Deus, as sinalizações de Deus, as direções de Deus, as confirmações do Senhor. Aí passa um dia, 2, 3, 5, 10, uma semana, um mês, 2 meses, 1 ano, 2 anos, você olha para trás e você começa a ver que algumas coisas você não tinha enxergado. Algumas pessoas eram totalmente diferentes do que pareciam ser. Alguns caminhos que no início talvez pareciam ser bons, vão se mostrando que não eram caminhos tão bons assim. Talvez o final para muitos deles foi até caminhos de morte. Você vai vendo que na verdade Deus, ele estava certo dentro dos seus planos. E você vai percebendo que a vontade de Deus não era apenas boa, que a vontade de Deus não era apenas agradável, mas que a vontade de Deus também era perfeita. E tudo que você precisava fazer era entender o caminho de Deus e obedecê-lo. Era entender o caminho de Deus e aceitá-lo. É olhar e dizer: Senhor, qual é a tua rota? Qual é o teu plano? Qual é o teu propósito? E a partir do momento que você entra dentro dessa dimensão, há uma cobertura do cuidado de Deus que vem sobre você, e Deus guia toda a sua trajetória. Essa vontade também se torna perfeita. Você está entendendo isso? Eu quero orar aqui com você, mas deixa eu lhe falar uma coisa.
Traga o coração para o centro da vontade dele. Deus é como uma rádio, Deus é como uma. Você só consegue ouvir se você sintonizar. Talvez você está querendo entender Deus na frequência errada. Talvez você está querendo ouvir qual é a vontade dele, mas você está na contramão do alinhamento. Em Deus, posicionamento determina a revelação. Deus chegou para Jeremias e disse assim: Jeremias, vá à casa do oleiro, porque lá eu quero falar com você. Onde é que Jeremias estava? Não sei. Por que é que Deus não falou ali? Porque Deus é Deus que fala em alinhamento. Vá para o lugar que eu estabeleci. Na minha sintonia, você tem a frequência da minha voz. Não é que Deus não está falando. Talvez a minha sintonia está errada. Sintoniza da frequência dele. Tem uma mensagem dele para você. Tem uma direção dele para você. Tem um livramento dele para você. Tem força dele para você. E às vezes o poder que ele te dá não é para livrar, mas é para suportar. E você conclui todo o ciclo, entra em uma nova fase. E você começa a perceber que ele nunca te abandonou. O Senhor está falando com você. Alinhe na frequência certa. O nível de posicionamento vai determinar o nível de revelação. E você verá a clareza de Deus dentro daquilo que a sua alma necessita, para entender qual é a direção, qual é a rota. O não de Deus é a certeza. Tem algo melhor preparado pela frente. Quando você se alinha, você caminha e vive. Você está entendendo isso? Fica em pé comigo em nome de Jesus. Eu quero orar com você agora. Eu quero orar, mas a minha oração, ela é uma oração muito específica nessa noite. A minha oração é para gente que está precisando se sintonizar, ok? Gente que está olhando para o futuro e está dizendo o seguinte: Senhor, eu preciso de uma direção, preciso entender a voz, entender o caminho, saber qual é a rota. O Senhor está falando com você, alinha a frequência. Você vai ver como que isso vai trazer clareza sobre a sua vida. Eu quero orar com você agora. Você está entendendo essa palavra? Eu sei que esse momento de oração é uma oração muito específica. Nós estamos no encerramento dessa programação de fim de semana. Mas eu quero de todo o meu coração, e eu sou a primeira pessoa que já estou aqui na frente, porque eu estou precisando de ouvir uma voz. A minha oração agora, e é um convite especial nessa oração, é a seguinte: eu quero orar por todos vocês, mas em especial para gente que está precisando ver o destino, enxergar o caminho. Você pode repetir isso comigo? Diga: enxergar o caminho. Repita de novo: enxergar o caminho. Pastor Micael, me ajuda aqui, por favor. Tem uma coisa que aconteceu com Abraão e Moisés e Deus. Moisés e o pastor de vocês está com um blazer muito bonito. Ele vai ser Deus aqui na história. Eu sou o Moisés. Moisés olhou para Deus e disse assim: Senhor, me mostra a tua glória, me mostra a tua. Deus olhou para ele e falou o seguinte: Moisés, homem nenhum nunca viu a minha face. Só que eu vou te deixar me ver pelas costas. Olha que coisa curiosa isso daqui. Moisés está pedindo para ver a glória. Deus está dizendo que ninguém viu a face. Deus está falando que vai se mostrar pelas costas. Ok? Isso aqui talvez é para a gente orar e dizer assim: Senhor, mas como assim? Ele pede uma coisa, o Senhor fala de outra e revela outra. Mas quando Deus disse para Moisés: eu vou te deixar me ver pelas costas, Deus está dando a Moisés a melhor dimensão de Deus que a gente precisa conhecer. O que Deus falou foi o seguinte: Moisés, você vai entrar dentro de uma fenda, preste sua mão aqui, por favor. E Deus diz o seguinte: ó, eu vou passar, só que eu vou colocar o meu rosto nos seus olhos.
E aí eu vou passar. Passe, pastor, por favor. E quando eu passar por inteiro, eu vou tirar a minha mão. Siga para lá. E você vai me ver pelas costas. Imagine esse cenário. Deus passou, mão no rosto de Moisés. Quando Deus passou por inteiro, Deus olha e Deus vê. Moisés olha e vê Deus pelas costas. Você pode olhar e dizer assim: Mateus, mas Moisés viu o que queria? Não. Moisés viu a face de Deus? Não. Mas quando Deus olha e diz: Moisés, eu vou te deixar me ver pelas costas, Deus está deixando Moisés ver o que mais nós precisamos ver de Deus. Porque ver Deus pelas costas é saber para onde Ele está indo. Ver Deus pelas costas é saber qual direção que eu tenho que seguir. Se eu quero permanecer no caminho que Ele está seguindo para esse momento. Você está entendendo isso? A minha oração essa noite sobre você não é que a gente veja a glória, não é que a gente veja a face, mas é que Ele coloque a mão nos meus e nos seus olhos agora. E quando Ele tirar, a gente veja as costas. E você sai desse culto com clareza: é isso que eu tenho que fazer, é essa direção que eu tenho que seguir. Talvez eu queria um sim, mas eu ouvi não, não tem problema. O não dele é a certeza de que eu não estou perdido. O não dele é a certeza que Ele tem um plano, que eu não estou à deriva, que Ele tem um propósito. Deus vai trazer clareza sobre a nossa vida. Uma direção será dada, alinhamento vai determinar revelação. Você está entendendo isso? Eu quero orar nesse momento para quem ouviu essa palavra e no seu coração está dizendo: Senhor, eu estou em uma fase da minha vida que eu estou precisando de alinhamento para ouvir comunicação, que eu estou precisando de direção, que eu não posso errar, que eu preciso tomar uma decisão que ela não pode ser tomada errada. Eu preciso saber qual é a escolha, qual é o caminho. Eu preciso ver o Senhor pelas costas. Eu quero convidar você a sair de onde você está e vir diante do seu altar, do altar esta noite. E eu quero orar com você. Quero orar com você. A minha oração é: Senhor, me deixa te ver pelas costas. Me deixa te ver pelas costas. Me deixa saber para onde o Senhor está seguindo. Qual é o teu propósito para esse momento? Qual é a direção para essa fase? Eu estou orando, eu estou crendo em nome de Jesus que dúvidas vão se desfazer. Deus vai te ajudar a não cochear entre dois pensamentos, mas a ter clareza. Deus vai antecipar, escute isso, Deus vai antecipar percepções e entendimentos, que talvez se elas não se tornassem claras agora, você faria a decisão errada. Deus vai desfazer máscaras, mostrar cenários, vai te dar nitidez da rota, do caminho. Há uma visão de Deus pelas costas para você. Há uma visão de direção. Essa noite é como uma casa de oleiro, que Ele olha e diz: vai lá, porque eu quero falar com você. É um alinhamento de sintonia. E ainda que Ele diga um não, siga, porque a vontade dEle é boa, agradável e é perfeita. Nada compensará seguir por uma rota que não era de Deus. Eu quero orar com você agora, porque eu creio que a gente está diante de uma noite de alinhamento espiritual. Feche seus olhos, coloque sua mão sobre os seus olhos. Senhor, mão sobre os olhos. Representa Moisés na fenda da rocha. Representa a dependência completa. Representa o reconhecimento de que sozinho a gente não sabe escolher, de que sozinho a gente não sabe qual rota seguir. A minha oração é: traga clareza sobre nós a partir de agora, Senhor. Deus, desfaça toda dúvida, toda incerteza, todo medo, toda falta de nitidez, todo coração dividido. Senhor, não nos deixa estar enganados, nos dá discernimento, Senhor.
Pai, nos desperta por sonhos, por palavras, por percepções. Arranque do nosso coração aquilo que não é o teu plano para o nosso futuro. Arranque do nosso coração aquilo que não é o teu plano para o nosso futuro. Arranque da nossa vida aquilo que não está incluso no teu projeto. A nossa oração é: nos alinha a ti, Senhor. 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 Não nos deixe desonrarmos ao Senhor. Nos ajude a entender que a honra é uma decisão, mas que a honra também é uma recompensa. E haverá uma recompensa de cuidado, direção do Senhor para aqueles que honrarem a ti nessa decisão, nesse passo a ser dado, nessa busca de direção. Eu estou orando agora, Pai, pelo próximo ano dessa pessoa. Eu estou orando, Senhor, por essa década. Eu estou orando, Senhor, pelas decisões. Eu estou orando, Senhor, pelas escolhas que precisam ser feitas. Eu estou orando, ó Pai, pelos livramentos que, se não acontecerem, talvez tudo pode estar perdido. Mas eu oro dizendo: dá livramento, Senhor. Entra com livramento esta noite, Senhor. Desfaz, ó Deus, toda a armadilha que o diabo preparou. Traga um tempo de crescimento, de expansão, de visitação da sua presença, de avivamento espiritual, de glória do Senhor sendo manifesta. Ó Deus, enche os nossos corações de paz, certeza, direção da tua vontade para a história da nossa vida. Enche-nos, Senhor. Enche-nos, Senhor. Enche-nos, Senhor. Enche-nos, Senhor. Visita esta vida agora com a clareza da tua direção, para que ele possa seguir para onde seguir, saber para onde caminhar. Ó Deus, venha sobre nós com clareza agora. Se você pode colocar suas mãos sobre alguém, ore por essa pessoa. Peça a Deus agora por alguém que está perto de você. Você vai orar não por você agora, mas por essa pessoa. Ore pelo futuro dele, pela família dele, pelas decisões dele. Ore para que haja direção, clareza. Seja um instrumento de Deus agora, enquanto o louvor está sendo cantado. Ore. Aleluia. Saber essa noite aonde estão as pessoas. Escute isso. Se você ainda está aqui, escute isso aqui. Eu quero conhecer aonde estão as pessoas que nesse momento da sua vida você sabe que está distante dos caminhos do Senhor. Você sabe que uma aliança está rompida e que é preciso voltar, que é preciso recomeçar a sua caminhada com Deus. O principal alinhamento que você precisa da sua vida é restabelecer o senhorio de Cristo sobre você e sobre a sua casa. Eu quero orar nesse momento exclusivamente por quem está distante dos caminhos do Senhor e precisa voltar para os caminhos do Senhor, renovar sua aliança com Deus, recomeçar sua caminhada com Jesus. Aonde estão as pessoas que estão distantes dos caminhos do Senhor?
mas que não querem perder nem mais um dia da sua vida em um caminho paralelo, sendo que há um caminho central de Deus para você. Eu quero orar com você agora. Aonde está a primeira pessoa para Jesus desse culto? Faz assim com a sua mão, eu quero orar por você. Tem uma moça aqui, tem mais uma aqui. Aonde está a terceira pessoa para Jesus? Aonde está a terceira vida? Aonde está a terceira vida? Eu quero saber onde está a terceira pessoa para Cristo. A terceira pessoa que precisa fazer uma decisão. Eu quero orar com você agora. Se você pode, pergunte a quem está aí do seu lado, aqui na frente ou aí atrás. Olhe nos olhos dessa pessoa. Pergunte se ele ou ela já entregou a vida a Jesus. Faça isso. Pergunte se ele ou ela já teve um encontro com Cristo. Faz o convite a ele, faz o convite a ela. Se ele ou ela precisa fazer essa decisão, ajude ele a entender a importância desse momento. Eu quero saber onde está a terceira pessoa para Cristo desta noite. Aonde você está? Eu preciso orar com você nesse momento. Aonde está a terceira pessoa para Jesus nesse culto? Aonde está a terceira vida para Cristo desta noite? Mateus, eu amo a igreja, eu ouvi a palavra, eu amo os louvores. Como esse ambiente que faz bem para a minha vida. Como eu começo a minha semana muito melhor. Só que se você ainda não fez essa decisão definitivamente no seu coração, você está desfrutando só de um pouco, sendo que há uma totalidade da bênção, que é mais do que visitar, é pertencer, é estar debaixo da autoridade espiritual de uma casa, de cuidar de uma liderança, é renovar uma aliança com o Senhor, é recomeçar verdadeiramente uma caminhada de fé. Se ainda há mais uma pessoa, eu quero orar com você nesse momento. Esse culto não pode encerrar sem que você renove essa aliança, sem que você faça essa decisão. Há uma terceira pessoa para Cristo esta noite? Há uma terceira vida? Se há, enquanto você vem, eu ainda espero você, enquanto você vem, eu gostaria que toda a igreja estendesse as mãos para cá, toda a igreja. Nós queremos orar com essas duas preciosas vidas que estão aqui. Estenda as suas mãos para cá. Essas duas podem. Senhor, nós queremos orar por essas duas preciosas vidas, por suas famílias, pelo futuro delas. Nós as abençoamos em nome de Jesus. Abençoamos a vida, o futuro em todas as áreas. Nós declaramos que maldições sejam quebradas, estruturas malignas sejam desfeitas. Tua palavra diz que para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer todas as obras do diabo. E nós oramos por isso agora e abençoamos estas vidas em nome de Jesus. Amém e amém. Quem pode celebrar a Deus por elas? Deus as abençoe em nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, a sua família. Te dê uma semana incrível junto com os seus. Uma semana de direção, de clareza, de vitórias, de respostas, de escolhas bem feitas, de decisões bem acertadas, que te conduzam ao caminho de Deus para a história da sua
vida. Amém? Deus vos abençoe. Foi uma alegria estar com vocês. Quando forem orar, orem por mim, por minha família, a Mara, minha esposa, nossos 2 filhos, Benjamin e Luíde. Benjamin tem 5 anos, Luíde tem 3. Estamos no início da nossa construção familiar. Precisamos muito das suas orações e contamos com elas. Deus vos abençoe. Pastor Micael, meu amigo, muito obrigado. Amém. Glória a Jesus. Amém. Quem está feliz com Jesus aí? Quero chamar aqui pastor Marcelo, pastor Juscelino e a esposa do pastor Marcelo também, pastora Jéssica. Quero chamar todos os nossos pastores dirigentes com as suas esposas aqui agora, aqui em cima do altar, rapidinho, voando nas asas do querubim. Venham os pastores, as esposas. Tira aqui para mim, por favor. Aleluia. Todos os pastores dirigentes com as suas esposas. Quero chamar vocês aqui. Aleluia, glória a Deus. Não estão todos aqui porque temos muitas igrejas, né, em todo o Brasil. Somente os de Anápolis estão aqui. E o pastor Daniel lá de Manaus. Mas a pastora Ana, pastor Mauro teve que ir. Eu queria que toda a igreja ficasse de pé. Fique de pé, toda a igreja, por favor. Nós vamos fazer a última oração agora. Isso. Tem outra escada aqui, irmãos, ó, para não aglomerar. Pastor Marcelo, encaminha o pessoal. Tem outra escada aqui. Daí? Vamos? Vem. Pastor Daniel, isso, todo mundo aqui na minha retaguarda. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Esses homens são guerreiros de Deus, que Deus colocou do meu lado para poder me ajudar na obra do Senhor. Como eu disse, o bispo Vanderlei não pôde estar agora à noite, porque está em Goiânia. Isso. Queria pedir aos pastores para que viesse aqui. Pastor Marcelo fica aqui comigo, mas a pastora Jéssica. A pastora Denise está sozinha, representando o pastor Claudinei, porque o pastor Claudinei está no trabalho. Glória a Deus, aleluia, isto, aleluia. Irmãos, estes são os homens e as mulheres de Deus que me ajudam a carregar o peso desta responsabilidade. Eu quero diante dessa igreja dizer a todos os pastores que aqui estão, todas as pastoras, que vocês são muito importantes para mim, para minha família, para minha esposa. Muito obrigado por me entender, por me compreender, por às vezes entender o pastor Micael, né, pastor Neus, estar do lado da gente, orando. A Bíblia diz que Arão e Hur sustentavam as mãos de Moisés. Vocês são esses que sustentam as minhas mãos. Essa igreja que hoje vão abençoar nós. Eu quero pedir uma oração da igreja a nós. Porque às vezes nós abençoamos, às vezes não, sempre nós estamos aqui abençoando vocês, profetizando sobre a vida de vocês, ministrando bênçãos sobre a vida de vocês. Agora vocês vão nos abençoar, orar por nós. Vocês podem fazer isto? Mais uma vez eu quero dizer muito obrigado, viu? Muito obrigado, toda a diretoria, todo o corpo de obreiros, obreiras, membros aqui da sede, obreiros esparramados nesse Brasil, pastor César, pastor Valdemir lá do Pará, pastor Mauro que teve que ir embora hoje, após o almoço, lá de Palmas, Tocantins. Que Deus abençoe. Esta igreja é uma bênção. Esta igreja é uma bênção. E eu amo ter vocês do meu lado, pastor Gleis, toda essa família. Nós somos uma família, amém? Vocês podem orar por nós? Glória a Jesus. Pastor Marcelo, fica aqui na frente. Glória a Jesus. Pastor Juscelino também, linha de frente. Vem aqui, pastor Juscelino. Mas a Leonila são os pastores aqui também da nossa igreja sede. Glória a Jesus. Chega mais para cá, pastor Marcelo, um pouquinho mais para cá. Glória a Jesus. Vocês podem orar? Nós vamos só receber de vocês agora, tá bom? Podem orar por nós.
Deus, eu te louvo, Pai, eu te louvo, eu te agradeço por mais um ano que o Senhor concede a esta igreja. São 37 anos que nós estamos aqui, marchando, meu Deus, enfrentando às vezes dificuldades, mas colhendo também frutos do penoso trabalho, frutos maravilhosos na sua obra. Eu te louvo e te agradeço pela vida de todos os pastores que aqui estão, todas as pastoras, as famílias deles, os filhos. Ó Deus, cada congregação de Anápolis, cada congregação do estado de Goiás, cada congregação no Brasil, fora do Brasil, a nossa igreja na Irlanda. Eu te louvo, ó Deus, pela vida de todos os meus queridos irmãos, esses filhos queridos que o Senhor colocou para estar ao meu lado, ao lado da minha esposa, para nos ajudar, meu Deus, a fazer esta obra acontecer. Eu te louvo pela vida do nosso fundador, Bispo Vanderlei Santana. Meu Deus, eu te louvo, Senhor, eu te louvo, eu te louvo, eu te louvo, eu te louvo, Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus. Eu quero agradecer todos os voluntários da nossa igreja que ajudaram aí na limpeza, né, fazendo almoço, fazendo aí o café da manhã, os lanches. Que Deus abençoe vocês. Eu queria rapidamente que vocês preparassem aquele vídeo, por favor, o vídeo, Giovanni. Aquele vídeo rapidamente de 2 minutos, que conta a história da nossa igreja, rapidinho, e nós já vamos encerrar, tá bom? Os obreiros podem ir, os pastores, toda a igreja de pé mesmo, de pé, de pé, de pé, de pé, de pé. Nós já vamos encerrar, é 2 minutos o vídeo. Eu queria que apagassem as luzes lá, algum dos diáconos, algum dos obreiros, por favor, glória a Jesus. Alguns dos irmãos podem ir lá nos ajudar a apagar as luzes. E eu quero agradecer aqui pastor Francisco e a sua equipe de voluntários que nos ajudaram assim tremendamente. Vamos lá? Agora tem que ligar tudo aí? Giovanni, como que tá aí? Hã? Para vocês verem. Calma, gente, vai dar certo. Campeão. Quem é campeão? Cante. Esta fé que te faz imbatível, mostra o seu valor. Mais uma vez, campeão. Isso, vamos cantar. Vencedor, Deus dá asas, faz teu voo. Tantos recordes, você pode quebrar as barreiras, você pode ultrapassar e vencer. Só quem é campeão, cante. Campeão.
Mais uma vez, campeão, vencedor, Deus dá asas, faz teu voo, campeão. Giovanni, tá indo aí? Essa fé que te faz imbatível, te mostra o teu valor. Amém. Eu já vou encerrar, mas antes, irmãos, aguenta um pouquinho aí, tá? Esse vídeo é muito lindo, conta a história da sua igreja. 2 minutos, 2 minutos. A juventude está vendendo lá fora arroz frito, tá bom? Uma marmita é 8, 2, 15. Giovanni, se der em 30 segundos, ok, senão a gente encerra. Vai? Agora vai? Então vamos lá, ó, vamos lá. Apaga as luzes, a pastor Juscelino está aí, aleluia, glória a Jesus. Amém. Solta o áudio. O áudio. Julinho. 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 Vai dar certo, irmão, vai dar certo. Porque aqui é tudo, irmão, é tudo digital. Desligou aí até Jesus. Manual, Julinho? Não, gente, vamos fazer o seguinte. Espera. Nós vamos mandar o link para a igreja, é isso? Nós vamos deixar o link lá nas redes sociais. E aí, Julinho? Deu certo agora, Julinho? É o áudio, computador. Julinho, só me fala, dá ou não, meu filho? O áudio está ok? Mas o que foi aí, meu Jesus? Repreenda Jesus, queima Jesus. Não, queima não, né? Queima. Agora vai. Áudio, isso, solta o áudio, meu Deus, aleluia, glória. Áudio, apareça em nome de Jesus. Não, gente, Deus não quer que a gente veja esse vídeo hoje, não. Vamos encerrar. Deus abençoe. Não, deixa, a gente vai passar o link. Oh, Jesus, orienta, viu, irmãos, diáconos lá, a chave, tá? Então, orienta, porque, oh, Jesus, amém. Deus abençoe vocês. Vamos agradecer, Senhor, muito obrigado. Nós te louvamos. Nós te agradecemos por essa noite tão especial. Leva o teu povo em paz para os seus lares, guardando, protegendo eles, meu Deus, em nome de Jesus, para a glória do Senhor. Nós te louvamos e te agradecemos. Estenda suas mãos, que o amor de nosso Deus Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as doces consolações do Santo e Doce Espírito sejam com todos, não só hoje, mas para todos sempre. Toda a igreja diz: vamos terminar para cima. A paz do Senhor. Deus te abençoe. O link vai estar nas redes sociais da igreja, tá bom? Deus abençoe. A ceia, para quem não pôde vir ontem,